Uma pequena reflexão agora sobre o que Nossa Senhora disse, né? Sobre Fátima. Ela deseja muito que nós tornemos as suas mensagens de Fátima conhecidas de todos. Por isso pediu os grupos de oração, pediu os cenáculos. Uma coisa que muita gente confunde é o fato de em Fátima ter um santuário e lá ter missa na capelinha, missa na basílica, missa na outra basílica em forma de bolo, né? Que fizeram lá de mau gosto, né? Total. Muita gente pode pensar que por a igreja aprovar Fátima, que muito bem, né? Tá tudo certo, né? Deus está contente, está feliz, Nossa Senhora está feliz, está satisfeita com Fátima. Não é bem assim. O fato de ter ali aquelas missas todas, aquela coisa toda, não significa, né, que Fátima, que a mensagem de Fátima seja difundida, seja divulgada como Nossa Senhora queria, seja obedecida na medida em que Nossa Senhora queria, né? Um exemplo disso é como ela mesma falou, né? A devoção dos 5 primeiros sábados, né? Que é uma parte da mensagem de Fátima, muito esquecida, que a igreja, assim, inclusive, não quis muito fazer. Eu estava lendo recentemente o livro da vida da irmã Lúcia. Tive que parar devido a uns problemas que aconteceram aqui, atrapalhou toda a minha vida, né? Até as minhas leituras que eu gosto tanto de fazer, não estou tendo nem força, nem condição de fazer, de ler mais. Me dói a cabeça, tenho que largar o livro para lá, não consigo ler. Mas eu estava lendo e eu me lembro que uma das partes que eu fiquei chocado foi quando Nossa Senhora apareceu para a irmã Lúcia com o menino Jesus do lado e Nossa Senhora tinha na palma da mão um coração com espinhos cravados nele. E o menino Jesus disse à irmã Lúcia: tem pena do coração da tua mãe, cravado de espinhos, que os homens ingratos, gravem essa palavra, ingratos, cravam a todos os momentos nele, sem haver ninguém para os tirar. Tu ao menos, né, vê, ou seja, faça tudo que você possa para consolar o coração da tua mãe do céu. E por isso, diz a todos que eu prometo, que a todos aqueles, né, que durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, se confessarem, comungarem, rezarem um terço e fizerem 15 minutos de companhia à minha Mãe Santíssima, né, meditando, aí já foi Nossa Senhora que falou, né, meditando nos mistérios do Rosário, que eu darei a essas almas todas as graças necessárias na hora da morte para a sua salvação, né? E serão queridas por Deus essas almas como flores postas por mim no seu trono a adorná-lo no céu. Mais ou menos isso que Nossa Senhora falou, né? E a irmã Lúcia foi falar com a Madre Superiora. A Madre Superiora dela disse assim, ó, não conte com a congregação para poder divulgar isso. Não conte. Aí ela foi falar com o confessor dela, que era o diretor dela, o superior do convento lá, e ele falou também que não dava, que aquilo ali ia dar muito problema, que a igreja não ia ver com bons olhos aquilo ali, que era uma nova devoção, que não sei o que tem, botou 1000 impedimentos e empecilhos, né? Que ele ia falar com o bispo, mas que não, aquilo ali não ia ser muito bem visto pela igreja, e ele, assim, tinha medo, então não quis fazer, né? Com muito custo, aquilo ali foi divulgado, pouco a pouco, né? Nos anos 30, nos anos 40, mas foi uma divulgação muito tímida, né? E tem muita gente, inclusive, que vai em Fátima, que até conheci portugueses, né? Que moravam aqui no Brasil, que tinham ido em Fátima,
E aí eu falava, e vocês fazem os 5 primeiros sábados do mês? Eles falaram, o quê? O que é isso? Falei, mas vocês são portugueses, iam em Fátima, vão em Fátima e não sabem o que é os 5 primeiros sábados do mês? Eles falaram, não, o que é? Aí eu, que não era brasileiro, é que explicava para os portugueses o que eram os 5 primeiros sábados. Então muitos nem sabem o que são os 5 primeiros sábados, né? E muita gente fica pensando assim, mas os padres não gostam que a gente fica confessando todo mês, eles falam que isso é demais, que isso é exagero, é fanatismo, e não sei o que tem, e comungar desagrava o coração de Nossa Senhora, que isso também é bobagem, é fanatismo, é coisa de pastorinho. Nos anos 90 eles falavam isso para as pessoas que iam aqui tentar fazer 5 primeiros sábados. E geralmente na missa do primeiro sábado sempre tinha uma blasfêmia a Nossa Senhora. Então a missa que era para desagravar acabava virando um agravo, uma ofensa a Nossa Senhora. Então o que fazer? Não precisa. A própria Nossa Senhora falou hoje, né? Já que a igreja não quer fazer os 5 primeiros sábados, nunca quis mesmo, então faça você pelo menos, né, no primeiro sábado, um grupo de oração, um cenáculo, né? Reze o rosário em desagravo a Nossa Senhora, depois faça 15 minutinhos meditando em um ou mais mistérios do rosário, que ele ensina, o que ele diz, né? Faça depois algumas orações ali espontâneas, né, de desagravo ao coração imaculado de Maria e pronto. Você vai estar consolando e muito Nossa Senhora. E não depende de padre, não depende de igreja, não depende de ninguém para você fazer isso. Você pode fazer aonde você quiser, com quem quiser, a hora que quiser, no primeiro sábado, né? Então, faça. Por quê? Jesus disse à irmã Lúcia, né, que muitos castigos iriam cair sobre o mundo por causa dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria. Quais são? A negação da sua Imaculada Conceição, a negação da sua maternidade divina, a negação da sua virgindade perpétua, a negação da sua assunção em corpo e alma ao céu e o ódio que é incutido no coração das crianças e também dos inocentes contra essa mãe. Vocês vão dizer, mas isso aí é puro o que os protestantes fazem. É sim, são os pecados que eles fazem. Mas também muitos católicos. Pois a Jean mesmo não falou para mim que um padre disse para ela que a igreja não acredita na virgindade perpétua de Nossa Senhora. A igreja acha que Nossa Senhora e São José tiveram filhos, só que a igreja não fala isso porque o povo vai se revoltar, mas a igreja não acredita. Então, os próprios padres cometem pecados contra o Imaculado Coração de Maria, negando ou não acreditando na virgindade perpétua de Nossa Senhora. E é por isso que Nossa Senhora pediu a reparação dos 5 primeiros sábados. E Jesus disse à irmã Lúcia, eu me lembro que eu li no livro lá da vida dela, Nossa Senhora que disse, são tantos os pecados que a justiça divina condena por causa dos pecados contra mim cometidos. E é por causa disso que eu venho pedir reparação. Então, é urgente fazer essa reparação ao Imaculado Coração de Maria. E é urgente também rezarmos pela conversão da Rússia, né? Aquela consagração de 1984, eu estou cansado de falar que ela não foi 100% válida. O padre Gabriele Amort, aquele conhecido, famoso exorcista, né? Que acreditava muito em Fátima, em Medjugorje, e divulgava muito, né, as 2 aparições, e sobretudo Fátima, ele falava muito. Ele disse, ele foi quem preparou a cerimônia de consagração da Rússia no dia 25 de março de 1984. O Papa João Paulo II incumbiu ele de preparar a cerimônia e de mandar, né, o aviso para todos os bispos do mundo consagrarem a Rússia junto com o Papa naquele dia, em união com ele.
E ele falou, numa entrevista que eu tenho gravada, muito boa, ele falou que ele estava pertinho do Papa João Paulo II, ajoelhado diante da imagem de Nossa Senhora de Fátima, que foi do Santuário de Fátima para lá, para esse fim, para a consagração. E ele disse que na hora que o Papa começou a rezar a oração de consagração, ele olhou para o Padre Gabriele à morte e olhou para os outros assessores dele, como que a perguntar, falo ou não falo, cito ou não cito a Rússia? O Padre Gabriele fez que sim, os outros assessores dele, né, diplomáticos, fizeram que não. Então, ele não citou a Rússia para não criar um problema diplomático com a Rússia. Ele só, assim, teve a intenção no coração, mas Nossa Senhora foi clara para a irmã Lúcia. A Rússia tinha que ser citada. E todos os bispos também tinham que citar, que consagrar, senão não ia valer, né? Embora não tenha sido do jeitinho que Nossa Senhora pediu, 100%, já falei muitas vezes como Nossa Senhora fez com que o bloco comunista na Rússia caísse, né? Mas isso, muitos países que estavam escravizados pelo comunismo se tornaram livres, mas não quer dizer que a Rússia se converteu. E tanto não se converteu, como ela continuou espalhando o comunismo pelo mundo e financiando o comunismo aqui na América Latina e em outros países do mundo também. Haja vista a Venezuela, né? Os outros países aqui que tiveram governos socialistas, comunistas nesses anos aqui, 1990 e 2000, o Brasil também, né? A Internacional Socialista foi quem financiou todo esse movimento de comunismo aqui, né? E o próprio povo também, né? Que cego, por falta de oração, por falta de rezar o rosário, por falta também de ensinamento, né, dos pastores, as ovelhas votaram nos lobos. Muito bem. Mas a Rússia não se converteu, né? Aliás, ensinados pelos pastores, pelos padres, eles votaram nos lobos, né? Porque os padres mandavam votar nos comunistas nas missas aqui. Eu mesmo vi com os meus olhos, entendeu? O comunismo que lá na China demole as igrejas, que tem até telefone para as pessoas ligarem para os órgãos do governo e dizerem, ó, aqui do lado da minha casa tem católicos, tem cristãos aqui que estão rezando o terço, pode vir prender. Prende a pessoa nunca mais volta. Nunca mais. Ela é mandada para campos de escravos ou é morta, vai para a prisão, tem a pena de morte, nunca mais volta. China, que persegue os católicos lá, que fuzila cristãos, né? País comunista, e era nisso aí que os padres aqui mandavam votar. O comunismo, que foi quem prendeu São Maximiliano Maria Kolbe num campo de concentração, do qual ele nunca mais voltou. E foi morto com uma injeção de veneno. E antes disso, né, foi muito torturado lá. Foi nisso que os padres mandaram votar. E Nossa Senhora em Fátima, falando que o comunismo, né, era obra diabólica. E aqui também ela falou, né, que o comunismo é diabólico. O comunismo é obra de Satanás. Muito bem, os padres mandando votar na obra de Satanás. Muito bem. A Rússia não se converteu. Então, significa o quê? Que ou a consagração é feita de novo e dessa vez certa, como Nossa Senhora pediu, ou então, já que a igreja não quer fazer e nem vai fazer mesmo, esperar que esse Papa faça justamente uma oração de consagração para Nossa Senhora destruir aquilo que ele defende, porque ele é comunista, né? Esse Papa de agora é comunista. Quando ele era aqui da Argentina, bispo, ele era comunista. Ele sempre defendeu o comunismo. Então ele nunca vai fazer uma oração para destruir aquilo que ele ama. Então é inútil esperar pela igreja. Então o que nós temos que fazer? O que Nossa Senhora falou hoje. Os leigos têm que salvar então o mundo. Como? Rezando pela Rússia. Pela conversão da Rússia. Fazendo grupos de oração só
para rezar pela conversão da Rússia, não é para fazer cenáculo, grupo de oração, para pôr intenções pessoais, é só para rezar pela Rússia. Porque para fazer cenáculo e grupo de oração, para todo mundo ficar ali pondo intenção pessoal, isso todo mundo gosta. Agora, fazer cenáculo e grupo de oração só para rezar por intenções de Nossa Senhora, como a conversão da Rússia, aí ninguém quer, né? Aí ninguém quer rezar. Então é isso que Nossa Senhora está pedindo, que a gente faça grupos de oração para rezar só pela conversão da Rússia, desse país que espalhou o comunismo pelo mundo inteiro, né? Graças aos rosários meditados que eu fiz, horas de oração e ofereci a Nossa Senhora, ela tirou o comunismo do poder aqui. Mas ele está querendo voltar e já está agitando o povo, fazendo manifestações, passeatas para tirar o nosso presidente, né, que é de direita, o único de direita. O único de direita. E que inclusive foi aos pés dela, né, lá em Aparecida, na imagem milagrosa dela, para rezar e pedir a bênção dela e consagrar o seu governo a Nossa Senhora. Porque ele já sabia que os inimigos iriam lutar contra ele, fazer de tudo para derrubar e tirar ele. E já estão começando. E até a propósito, vendo a situação do Brasil essa semana, né? Eles estão assim se movimentando para derrubar o nosso presidente e fazer o comunismo voltar ao poder. Eu fiquei muito preocupado. Eu já estava doente, fiquei pior do que eu estava. Foi estresse sobre estresse. Porque as pessoas só pensam na sua vidinha, na sua barriguinha. Comeu um prato de comida no almoço, tá com a pança cheia, o resto que se dane. Mas eu não sou assim. Eu não penso só em mim, eu penso no todo. Eu penso no mundo. Eu penso no Brasil, eu penso em todo o mundo. Eu penso no que será do Brasil, no que será do mundo. O que será de todas essas milhões de almas que estão em jogo e que o demônio quer prender nas suas garras. Como salvar toda essa gente? E aí, vendo o perigo de o comunismo voltar de novo aqui, né, e sentar na cadeira presidencial, eu pensei, só as lágrimas de Nossa Senhora podem salvar esse país. Só elas. Eu me lembro que teve vezes que eu estava assistindo sessão da Câmara dos Deputados, onde eles estavam votando leis totalmente comunistas. E eu começava a rezar o terço das lágrimas, nitidamente eu via como eles não conseguiam articular os argumentos deles. Nossa Senhora confundia a mente deles de uma forma que eles não conseguiam nem falar direito lá. E aquelas leis comunistas que eles estavam tentando votar, ou eram derrotadas, né, não eram votadas, aprovadas, ou então se eram, tinha assim, atenuantes, né? Elas eram depois atenuadas mais para frente. E eu lembro várias vezes assim, que eu ficava rezando o terço das lágrimas e assistindo aquelas sessões que duravam às vezes 2, 3 horas de votação, e eu rezando sem parar o terço das lágrimas, e Nossa Senhora fazia alguma coisa acontecer naquelas votações, que ou eles não conseguiam votar aquelas leis comunistas, ou então se votavam, partes delas eram tiradas, não era aprovado 100%. Então eu vi realmente o terço das... Teve uma vez até que Santa Luzia, eu vi o poder dela. Falei para Santa Luzia, confunde esse comunista que está falando, esse deputado comunista, e não deixa a fala dele influenciar esses outros aí para eles votarem a favor. Na hora ele ficou todo confuso, ele não conseguia nem falar mais. Não conseguia mais, sabe, expor a tese comunista dele. Então eu via, né, que como a oração realmente é poderosa e como realmente o comunismo só vence nos países aonde o povo não reza pelos que dirigem o país, pelos que governam. Porque os que governam não rezam, né? E se o povo também não reza, aí pronto, aí Satanás ganha tudo mesmo.
faz leis comunistas, eles aprovam, vira o reino de Satanás, aquela nação. Então, já que políticos não rezam, ou pelo menos não rezam o rosário, então nós temos que rezar. E aí, então, vendo a situação essa semana, o perigo que corre o Brasil, eu pensei, só as lágrimas de Nossa Senhora podem salvar essa pobre nação que não reza. Então eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu vou propor para todo mundo a seguinte coisa, tipo uma cruzada do terço das lágrimas. Mas eu não vou mandar rezar 1 hora de terço das lágrimas, porque por 1 hora a mais nas costas do povo que aqui que já reza hora da paz, rosário meditado, hora santa do dia, tem trezena, tem setena para rezar, tem aqueles outros dias de cerco durante o mês que Nossa Senhora deu. Se eu falar, agora vamos rezar 1 hora de terço das lágrimas todo dia pelo Brasil, eu sei que as pessoas só vão rezar uma semana e depois vão desanimar, porque não vão dar conta. Então, eu não exijo isso. A única coisa que eu quero pedir é que rezem 1/3 das lágrimas só por dia pelo nosso presidente Bolsonaro, que é o único de direita nesse país, né? E para que Nossa Senhora não deixe a esquerda, o comunismo voltar. Só 1/3 das lágrimas. E não precisa ser meditado. Pode ser sequinho mesmo, tá? 5 minutos você reza. Só que se você for perseverante nisso, eu tenho certeza que Nossa Senhora vai ajudar o nosso presidente Bolsonaro e não vai deixar a esquerda, o comunismo voltar. Porque se voltar, vai acontecer aquilo que Nossa Senhora falou. Os católicos, os cristãos vão ser perseguidos, as igrejas vão ser fechadas, entendeu? Todo mundo vai perder suas propriedades, seus filhos também vão ser perdidos, porque eles vão começar a ser doutrinados na escola pelo comunismo e vão passar a ter aula também, né, de educação sexual a partir dos 6 anos de idade, e você vai perder seus filhos. Então, é tudo ou nada. É viver ou morrer. É ganhar ou perder o Brasil. Então eu só peço isso, que vocês rezem 1/3 só das lágrimas por dia, na hora que vocês quiserem e puderem, pelo nosso presidente e para que Nossa Senhora não deixe o comunismo voltar à presidência, porque se voltar, a gente vai virar Venezuela, a gente vai virar Nova Rússia, como Nossa Senhora diz tantas vezes em Erechim, em outras aparições aqui também. Então, só isso que eu peço, né? E rezem também pelos planos de Nossa Senhora, né? Rezem pelas obras dela, porque eu vejo assim que em todos os lugares das aparições de Nossa Senhora estão com problemas grandes e graves. Os videntes estão também, né, com muitos problemas de saúde. A Miriana, outros videntes também, a Mirna Nazur, lá do Líbano, outros videntes também que ainda estão vivos, estão com muitos problemas, muitos sofrimentos, né? E sobretudo, o maior sofrimento de todos, para videntes que são bons, que é o da ingratidão. Eu estou falando dos videntes que trabalham duro por Nossa Senhora e pelas almas, né? Que se doam, que se desgastam, que dão o sangue para salvar as almas, que trabalham noite e dia pela salvação dos outros. Porque tem videntes que não trabalham, né? Tem vidente que só fica assim no YouTube falando coisa lá, entendeu? Trechos decorados da Bíblia, um lelele, um trololó que dá até sono, não grava um rosário meditado, não faz um filme para Nossa Senhora, cuida só da vidinha deles, e filhinho deles, e filhinha, e coisinha da vidinha pessoal deles. Eu não estou falando desses aí, né? Que só fica viajando e dando palestrinha aqui e ali, falando, né, umas coisas assim. Estou falando disso aí, estou falando vidente que sua, que trabalha duro, realmente, que produz coisas que verdadeiramente fazem o povo rezar, fazem o povo se converter,
fazem o povo se santificar, fazem o povo realmente se tornar um povo santo para Nossa Senhora. Eu estou falando desses. Esses que realmente assim dão o sangue pela causa de Nossa Senhora e pela salvação dos outros. Esses aí estão sofrendo terrivelmente, né? A ingratidão, que como Nossa Senhora falou, é uma espada que fere profundamente o coração desses videntes. Por quê? O tamanho da dor da ingratidão é equivalente ao tamanho do amor empregado pela pessoa no fazer o bem ao outro. Então, exemplo, quanto mais você trabalha para criar os seus filhos, quanto mais você se doa para criar os seus filhos, quanto mais você se arrebenta de trabalhar para cuidar dos seus filhos, mais amor você dá a eles, você oferece a eles. E se eles depois cometem uma ingratidão com você e não reconhecem nada que você faz por eles, quanto maior for o grau de amor com o qual você se doou por eles, que você se arrebentou de trabalhar por eles, maior também será o grau da dor da ingratidão causada. É sempre assim. O grau da dor é igual ao grau do amor. Quanto mais você por um amigo, você faz tudo por um amigo, você se doa, você se sacrifica, você se arrebenta de trabalhar por ele, né? Faz de tudo para ajudá-lo. E essa pessoa não reconhece o que você faz e ainda paga todo o bem que você faz, né? Com ingratidão, com desaforos, maior é a dor causada no seu coração. Tenho certeza que todos já passaram por isso na vida. Se não passaram, pode se preparar, porque vai passar. E é justamente isso que acontece com muitos videntes. Os videntes que se doam, que dão sangue, que trabalham, que lutam para salvar os outros. Quanto maior é o amor que eles empregam no ajudar os outros, no salvar os outros, no viver para os outros, né? Maior é a dor quando a ingratidão é recebida, é dada a eles, é feita a eles. Vejam, os videntes bons não querem que ninguém pegue eles e coloque eles num trono, que nem aqueles papas, né? Até Pio XII lá, que colocava naquele trono e saíam carregando eles assim no meio do povo lá no Vaticano. Os videntes bons não querem que ninguém faça isso com eles. Não é preciso. Eles só querem uma coisa só: respeito, porque o respeito é fruto do amor. Só isso. Respeito e que a pessoa veja tudo que eles fazem e dê valor a isso. Como? Pensando como essa pessoa trabalha por mim, como essa pessoa se sacrifica por mim, como essa pessoa se doa por mim. Isso é amor, amor de verdade, é amor de Nossa Senhora, que eu devo corresponder com todo o meu coração e com todas as minhas forças, amando também com o mesmo grau de amor, sendo grato, agradecido, valorizando isso e não trocando isso por nada, por nenhuma outra coisa. Isso é gratidão. Vejam que Jesus curou tanta gente que os próprios apóstolos disseram: se fosse escrever tudo que Jesus fez, todos que ele curou, o mundo não ia conter os livros, tanto livro que ia se escrever. E no entanto, quando ele estava lá na cruz, no Calvário, todos esses que ele curou, todos que ele salvou, tinham desaparecido. Não ficou ninguém. Só ficou Nossa Senhora. E ela ainda me falou que uma vez, ela ainda me falou uma vez,
que no meio daquela multidão que gritava crucifica, crucifica, ainda tinha gente ali no meio que tinha sido curada por ele, mas que depois, paga pelos fariseus, gritou crucifica-o também. Então olha para vocês verem o grau da ingratidão a que o ser humano pode chegar, né? Então, realmente, as pessoas que amam são aquelas que mais correm o risco de sofrer a ingratidão do ser humano. E nesse grupo, né, uns dos que mais correm risco disso também são os videntes. Por quê? Porque a vida deles é uma vida em favor dos outros. Nossa Senhora escolhe eles para quê? Para transmitir suas mensagens, para salvar as almas. Pede a eles que rezem pela salvação das almas dos pecadores, que deveriam ir para o fogo, cair no inferno, mas os videntes não deixam, porque eles salvam com as suas orações, sofrimentos, sobretudo, e sacrifícios. Nossa Senhora pede a eles, a muitos deles inclusive, que doem a sua vida, né? Como sacrifício vivo pela salvação dos outros. Haja vista, por exemplo, né? A vidente de Poumã, a menorzinha, que agora eu não vou lembrar, acho que é Jeane, que durante a maior parte da sua vida, ela passou paralítica, numa cama, e sempre oferecendo os seus sofrimentos a Nossa Senhora pela conversão dos pecadores. A Marthe Robin, também, a mística francesa que tinha os estigmas de Jesus crucificado, né? Que passou a maior parte da cama dela, da vida dela na cama, paralisada, oferecendo seus sofrimentos pela conversão dos pecadores. A Teresa Musco, a própria Santa Rita. Então, essas pessoas são as que mais correm o risco de sofrerem a ingratidão dos seres humanos, porque a vida deles é uma vida doada para os outros. Tudo que eles fazem e sofrem e oferecem é pelo outro, é pela salvação do próximo. E nem sempre esse próximo reconhece isso, né? Dá valor a isso. Então, vocês vejam que o vidente Emanuel Segatacha, de Quiberro, ele sofreu tanta rejeição, tanta perseguição, tanta ingratidão das pessoas, que no final da vida até ele ficou com problemas psicológicos de depressão. Não foi Nossa Senhora que causou a depressão, não. Foram as pessoas, com a sua ingratidão, com a falta de amor. Não tinha amigos verdadeiros, entendeu? Não tinha carinho, não tinha compreensão de ninguém. Ninguém compreendia o sofrimento do moço, o sofrimento interior dele. E o quanto ele lutava pela conversão de todos, se desdobrava, se sacrificava. Foi até em lugares assim, em países, onde até assim, ele quase foi morto, foi expulso. E por fim ele terminou morrendo mártir, né? Na guerra da Ruanda, em 94. Só que antes de morrer mártir, ele ficou até com problemas psicológicos de depressão. De tanto que ele sofreu ingratidão das pessoas, abandono, traição, até envenenado ele foi. Tentaram matá-lo. Então, isso é uma prova do quanto realmente assim os videntes de Nossa Senhora do nosso tempo sofrem a ingratidão das pessoas, sofrem pela ingratidão, sofrem pela falta de carinho, de amizade, de compreensão, de amor verdadeiro. Não sabem compreender os sofrimentos dos videntes, não sabem ser amigos e ajudar eles a levarem a cruz, sem virar outra cruz em cima da cruz que eles já têm que carregar. Não sabem amar, se doar por amor a eles, entendeu? É sempre exigindo, cobrando, querendo algo, entendeu? Ou então aquela indiferença. Que importa tudo que ele fez por mim?
Que importa o que esse vidente ou essa vidente sofreu por mim, o que ofereceu por mim, o que faz por mim, se deixou de comer por mim, se passou friagem por mim, se foi perseguido por mim, se foi caluniado por causa de mim para me salvar, fazer as mensagens chegarem até mim e me salvar. Que me importa? Que me importa que ele tenha deixado de comer para que eu coma? Que me importa que ele tenha ficado sem casa para que eu tenha? Que me importa? Não estou nem aí. Entendeu? Não estou nem aí. Azar o dele. Muitos são assim. O que me importa que ele sofra dor física por mim? Que ele ofereça dor de cabeça por mim, que ele sofra dor de cabeça por mim para me salvar do fogo do inferno? Que me importa? Que me importa que esse vidente tenha problema na perna, dor na perna, problema no joelho, que tem até estigmas e não se levante da cama, ou seja, paralítico, que nem a Alexandrina de Balazar, tem aceitado a ficar presa a uma cama para o resto da vida e oferecer aquele sofrimento por mim? Que me importa? Que me importa que seja como uma Marta Robin, uma Teresa Neumann, né? Que tenham aceitado sofrimentos físicos tão grandes, né? Para salvar as almas, para me salvar. Que me importa? Eu não estou nem aí. Muitos são assim. E é por isso que os videntes padecem, sofrem pela ingratidão do ser humano. Você vai falar, mas isso não é só com eles. Quantos pais hoje em dia também sofrem ingratidão dos seus filhos? Quantos patrões sofrem pela ingratidão dos seus empregados, a quem eles deram emprego, salário e uma vida digna, sustento para suas famílias, e eles não reconhecem nada, não agradecem nada, depois que saem, vão, põem o patrão na justiça no pau para querer indenização que não merecem. Quantos patrões sofrem isso? Eu sei, você não precisa me dizer, porque de sofrer ingratidão eu sou campeão. Eu não só vi, como eu sofri muitas e muitas vezes esse tipo de ingratidão. Eu sei, mas eu estou falando aqui de uma ingratidão que é muito pior, que é a ingratidão de filhos para pais, de empregados para patrões, e de simples amigos entre si. Eu estou falando da ingratidão espiritual, que dói muito mais do que a ingratidão física, né? Normal, digamos assim. Por quê? Porque quando se ama com amor sobrenatural, você ama com as potências mais elevadas da alma. Você ama com todo o seu ser. Você ama com um amor que realmente é um amor absoluto. Porque entre amigos, às vezes você ama um amigo, mas você não ama esse amigo, entendeu? Com amor ágape. Você ama ele com amor comum, tá? Ele é seu amigo, você conversa com ele, você ri com ele, você bate papo com ele, você às vezes se diverte, sai com ele, mas não quer dizer que você dá a sua vida por ele, que você deixa de viver a sua vida para viver por ele, pelo bem dele. Não significa isso. Você continua vivendo a sua vida. E se um dia ele precisar que você dê a sua vida por ele, não quer dizer que você vai dar. Porque muitos, como diz a imitação de Cristo, né, são amigos no tempo da prosperidade, no tempo do sofrimento, caem fora, né? Há amigo que é amigo à mesa, mas não será amigo quando você, né, estiver sofrendo. Então, agora quando você ama com amor ágape, é um amor total, é um amor sobrenatural, é um amor que realmente assim faz você amar com todas as forças do seu ser. Então você deixa de viver a sua vida para viver pelo outro, para existir pelo outro, para trabalhar pelo outro, para se doar pelo outro, para se sacrificar pelo outro, para até sofrer dor física, doença, para que o outro não sofra. Você deixa de comer para que o outro coma, você
você fica no frio para que o outro não passe frio, entendeu? Você até deixa de se vestir para vestir o outro. Você deixa de comer o teu pão para que o outro coma o pão. Aí é um amor total, é um amor completo, é um amor absoluto, é um amor ágape. Então faz com que a pessoa ame com todas as forças do ser dela. Aí realmente é um amor com todo o coração, de toda a mente e de todo o ser da pessoa. E é por isso que a ingratidão a este amor provoca uma dor muito maior que a simples ingratidão de um amigo comum pelo outro, entendeu? Por quê? Por que não dói tanto assim? Porque também a pessoa não se doou tanto assim ao outro. Ela era amigo de conversar com o outro, bater um papo aqui, um papo ali, até se divertir junto, etc., trabalhar junto, até tudo bem. Mas não quer dizer que aquela pessoa deixou de viver a vida dela para viver pelo outro, para se sacrificar pelo outro, doar pelo outro, trabalhar pelo outro, fazer tudo pelo outro. Não significa isso. Então a ingratidão recebida até nem dói tanto. Agora, quando é uma ingratidão feita a alguém que se doou completamente, que deixou de viver a própria vida para se dedicar a trabalhar pelo outro, deixar até, de comer para que o outro coma, passar frio para que o outro não passe, passar até fome para que o outro não passe, aí realmente é uma ingratidão realmente enorme, que causa uma dor, uma ferida enorme. Então essa ferida que é causada no coração dos videntes hoje em dia, dos bons, daqueles que realmente se doam, se sacrificam a vida, deixam de viver a própria vida para poder viver em função dos outros, para salvar os outros, para se doar pelos outros, para poder fazer os outros viverem, chegarem ao céu. A dor da ingratidão causada a esse tipo de vidente realmente é muito grande. Quando eu li no livro do Segatacha, não foi no livro dele não, foi em outro lugar que eu li, nem me lembro onde é que foi, que ele ficou com problemas psicológicos antes de ser martirizado, de tanta ingratidão, de tanta perseguição das pessoas. Eu entendi, entendeu? Entendi o que ele sentiu, porque eu também já senti isso na pele, e realmente é um grandíssimo sofrimento que infelizmente as pessoas não entendem. Realmente só Nossa Senhora que acho que vai entender o que um vidente sofre. Ou almas muito iluminadas, muito santas, que rezam muito boas também, e que amam muito os videntes, é que são capazes de entender e de sentir o quanto eles sofrem. O restante eu percebo que não entende. É incapaz de entender. E é por isso que precisamos rezar por eles, Rezar em primeiro lugar, porque sem uma grande força de oração, o peso da cruz vai ser tão esmagador que eles não vão aguentar. Sobretudo porque eles também não têm com quem desabafar, eles não têm com quem conversar, porque eles até tentam, mas depois desanimam, porque veem que as pessoas não conseguem compreender o que eles sentem, o sofrimento deles, então eles até desanimam. Eles não querem mais contar, daí eles preferem então se fechar, Preferem se esconder no cantinho deles, como pássaros, Os pássaros, quando são feridos, eles se escondem no ninho para morrer. É assim que os videntes fazem também. Visto que ninguém entende, nem quer entender, então eles se recolhem, no canto deles. E precisamos então rezar por eles, rezar para que Nossa Senhora possa dar a força e dar também almas boas, que os compreendam, almas que sejam verdadeiramente amigas deles
e que sejam aqueles amigos assim, tipo Nossa Senhora era amiga de Jesus, que vai até o fim, até a cruz e sofre junto até o fim tudo que tem que sofrer. Esse tipo de amigo, né? E também rezar para que a gente possa ter a graça de não aumentar a cruz deles. Eu me lembro que nos anos 90, quando veio aqui um grupinho de crianças lá do Paraná, de videntes que viam Nossa Senhora lá em reserva, eu olhei para aquelas criancinhas e eu pensei assim, falei para Nossa Senhora assim, não sei por que a senhora trouxe essas crianças até mim, mas se a senhora trouxe, e eu acredito que foi a senhora, eu só te peço uma coisa, não me deixe fazer eles sofrerem nunca. Se eu não puder fazer o bem a eles, então também fazer eles sofrerem eu não quero. Só assim, então, né? Até nem deixa a gente se aproximar, se ver de novo. Porque a última coisa que eu quero é fazer uma alma escolhida pela Senhora sofrer. Uma alma eleita, um vidente, sofrer. Se eu não puder ajudar, fazer sofrer também eu não quero. E assim, tudo que eu pude fazer para ajudar, eu fiz, né? Só que daí as coisas na minha vida se complicaram, os sofrimentos, as provações que eu tive aqui, as perseguições de prefeitura, de autoridades, de todo mundo, bandidos também, quase fui morto, umas 5 vezes. Então todas essas provações fizeram com que eu me distanciasse deles, né? Mas enquanto eu tive contato com eles, tudo que eu pude fazer para ajudar, eu fiz para ajudar. A mesma coisa com outros videntes que eu conheci, né? Enquanto eles quiseram ter a minha amizade, eu ajudei, eu dei, eu fiz tudo que eu podia. Quando não quiseram mais, aí a pessoa não quis, então ela também me desobriga de ajudá-la, né? E vocês vejam até, um caso mais recente aqui, a Jean, né? Quando ela veio, essa minha irmã, essa minha amiga tão querida, eu fiquei pensando, né? Por que será que Nossa Senhora trouxe ela a mim, né? Claro que eu queria muito conhecê-la, a vida inteira eu quis. E pedi isso a Nossa Senhora, mas eu falei, já que Nossa Senhora trouxe ela a mim, então eu falei, minha mãe, eu só quero ajudar essa minha irmã. Eu só quero fazer ela ser feliz e sentir o amor da Senhora. E não me deixe nunca fazer ela sofrer, que se for para fazer ela sofrer, então prefiro que a Senhora, entendeu? Não deixe mais nem ela vir aqui, que a última coisa que eu quero no mundo é fazer alguém sofrer por minha culpa. E graças a Deus minha consciência está tranquila, porque eu sei que tudo que eu podia fazer por ela, para ajudá-la, eu estou fazendo, divulgando os CDs dela, ajudando ela em tudo que eu posso, ela pagar também o que ela devia do CD de Nossa Senhora, agora já terminou, eu vou juntar um dinheiro para poder ajudar ela a gravar um novo CD com as músicas dos santos, que eu tanto quero ver ela cantando, né? Eu vou ajudar na medida do possível, fazer de tudo para ajudar, né? E falei para ela domingo passado, olha, vou continuar te ajudando, tá? Conseguimos sair dessa, né? Do que você devia do CD de Nossa Senhora, isso aí já acabou, né? Esse problema. Você está mais feliz, estou vendo que você está com o seu rosto mais leve, mais tranquilo, né? Porque esse problema já acabou, ninguém mais agora vai poder te processar, fazer nada contra você, porque você não está devendo. Acabou. E agora eu vou ajudar você a fazer o seu novo CD. E tudo que eu puder fazer por toda a minha vida, enquanto você quiser minha amizade, eu vou te ajudar, né? Então, eu sempre pensei assim, se for para eu fazer alguém sofrer, então é melhor que Nossa Senhora, entendeu? Nem deixa chegar perto. Sempre foi assim, com os videntes principalmente, né? Quando eu conheci certos videntes, eu pedi para Nossa Senhora, não me deixe fazer eles sofrerem. Se eu não puder ajudá-los, então, pelo menos fazer sofrer, não deixe não.
Porque a última coisa que eu quero é fazer uma alma eleita pela senhora sofrer por minha culpa. Isso eu não quero. E graças a Deus, eu nunca fiz assim ninguém deliberadamente sofrer. Nenhum deles. Então, nós temos que rezar pedindo isso para Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora coloque pessoas boas do lado dos videntes, mas boas de verdade, não de fachada, boas de verdade, daquele tipo de amigo Davi e Jonatas, né? Que tinham uma amizade tão grande um pelo outro, né? Um amor tão grande um pelo outro, que quando Jonatas morreu, o rei Davi chorou e disse assim: ah, Jonatas, né? A sua amizade, o seu amor era muito melhor que o amor das mulheres. Por quê? Porque Jonatas amava Davi com esse amor total, completo. Jonatas amava Davi com todas as suas forças, tudo que ele podia fazer por Davi, ele fez, salvou a vida de Davi, quando ele ficou sabendo que o pai dele, o rei Saul, queria matar Davi. Jonatas foi, avisou Davi, salvou a vida do rei Davi para que ele fugisse, né? E tudo que Jonatas tinha de mais precioso, a espada, um manto de príncipe, tudo isso ele deu para Davi, como querendo dizer, olha, eu amo você mais do que a mim mesmo, por isso eu te dou aquilo que eu tenho de mais precioso, até o meu manto de príncipe, que não se dá para ninguém, eu dou para você. Então era um amor, entendeu? Que a humanidade nem consegue compreender. Mas existem almas que chegam a esse amor, que têm esse amor. São almas assim que os videntes precisam, para ajudá-los a levar a missão, a cruz até o fim. É de almas assim. Não de almas que ficam, entendeu? Assim, querendo que os videntes dê tudo, faça tudo só, entendeu? E também quando, às vezes, não é do jeito que quer, se rebela, se revolta, briga, não sei o que lá. Não, os videntes não precisam de pessoas assim, não. Eles precisam de pessoas que sejam como Jonatas era para o rei Davi. É o exemplo, assim, mais bonito, mais certo que eu vejo, para qualificar como a gente deve ser para com os videntes. Eles precisam de amigos assim. Eles precisam de companheiros assim, né? Então vamos rezar por isso. Rezar pela perseverança deles, né? Eu lembro quando eu li lá que o vidente Segatacha até ficou com problemas psicológicos, depressão, de tanta ingratidão que ele recebeu das pessoas. Eu pensei, né? Que pena, Emanuel Segatacha, que eu não te conheci. Porque se eu te conhecesse, eu ia fazer de tudo, mas de tudo, para te confortar, te consolar, te ajudar e fazer você feliz. Eu iria compensar toda a ingratidão das pessoas para com você. Eu iria amar você por todos aqueles que não quiseram te amar e iria te ajudar ao máximo por todos aqueles que não quiseram te ajudar. Foi uma pena nós sermos de continentes tão distantes, né? E não ter te conhecido. Mas, paciência, né? Nossa Senhora, pelo menos lá no céu, pelo menos um dia, se eu for para o céu, eu quero dizer tudo isso para você lá. O quanto eu sou reconhecido a tudo que você fez, não só pelo seu país, pela salvação do seu país, mas pelo mundo inteiro. Por você ter aceitado, inclusive, né? Morrer mártir de um modo cruel e oferecido a sua vida pela salvação da humanidade. Lá no céu, eu quero te agradecer por isso. A mesma coisa o Maximino. Quando eu li que ele morreu à míngua, ninguém dava emprego para ele, porque os bispos mandaram todo mundo fechar as portas para ele, e ele morreu de fome, morreu de tuberculose à míngua na rua. Eu chorei. E eu falei, Maximino, que pena que eu não fui do seu tempo e que eu não te conheci. Porque se eu fosse, eu iria fazer de tudo, mas de tudo, para te ajudar, para te apoiar. Você não iria morrer na rua, não. Eu iria levar você para minha casa, eu iria cuidar de você
E o que eu comesse você ia comer, o que eu vestisse você ia vestir, o que eu tivesse você ia ter também, tudo que fosse meu ia ser teu, e eu não ia deixar você morrer de fome à míngua na rua, não. Não ia. E eu ia te amar por todos que não te amaram. Iria te ajudar por todos que não quiseram te ajudar. É uma pena que eu não fui do seu tempo e que você teve que morrer assim, de uma forma tão injusta, tão cruel. Mas fica sabendo que eu sou grato a você, por tudo que você fez, por tudo que você sofreu, não só por mim, mas por toda a humanidade, porque eu sei que você oferecia por nós. No céu, eu vou te agradecer por isso. E aqui na terra eu vou honrar você, tornando você conhecido, amado por todos, e assim o amor que não te deram em vida, eu vou fazer todos te darem agora que você está no céu. Então, eu sempre quis fazer isso com os videntes. É isso que eles precisam. É de almas que os compreendam, que os amem assim, né? Tem videntes, como eu disse, que tem os estigmas, que até aceitaram enfermidades físicas para poder oferecer pela conversão dos pecadores. Isso faz eles sofrerem muito, é verdade. Eu sei por experiência própria. Mas isso não é o maior sofrimento. A doença do corpo não é ainda o maior sofrimento. O maior sofrimento ainda é a ingratidão. Porque isso é que deixa a maioria dos videntes doentes. Doentes do coração. Doentes da alma. Da mente deles. Entendeu? E é por isso que a gente precisa rezar por eles. E rezar para que Nossa Senhora coloque pessoas boas, como Jonatas era para Davi, amigos assim para eles, porque é disso que eles precisam.